A Era Vargas, o alvorecer de um Brasil moderno. Getúlio Vargas, figura central na história do Brasil, moldou a nação de forma indelével. Sua influência se estendeu por décadas, deixando uma marca profunda na política, economia e sociedade brasileiras. A Era Vargas, como ficou conhecido seu período no poder, marcou uma ruptura com o passado e lançou as bases para o Brasil moderno. Sua ascensão ao poder em 1930, por meio da Revolução, marcou o fim da República Velha, um período dominado por oligarquias rurais e marcado por profundas desigualdades sociais. Vargas, com seu estilo carismático e postura modernizante, prometia uma nova era para o Brasil. A partir de 1930, Vargas implementaria uma série de reformas abrangentes que transformariam a face do país. Industrialização, direitos trabalhistas e a afirmação do Brasil no cenário internacional se tornariam pilares de sua administração. Ascensão ao poder. O fim da República Velha. A República Velha, que se estendeu de 1889 a 1930, foi um período marcado por instabilidade política e disparidades socioeconômicas. O poder estava concentrado nas mãos das elites agrárias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, que mantinham um sistema conhecido como política do café com leite. Esse sistema se baseava na alternância de poder entre os dois estados, marginalizando outras regiões e perpetuando um ciclo de desigualdade. A economia brasileira, fortemente dependente da exportação de café, era vulnerável a crises internacionais, como a Grande Depressão de 1929, que teve um impacto devastador no país. Nesse contexto de crise econômica e insatisfação popular, a Revolução de 1930 eclodiu, liderada por Getúlio Vargas. O movimento, que contava com o apoio de setores militares e grupos políticos descontentes com a oligarquia cafeeira, depôs o presidente Washington Luiz e pôs fim à República Velha. Vargas assumiu o poder, prometendo uma nova era de progresso e justiça social para o Brasil. O Estado Novo, centralização e reformas. Após um período de governo provisório, Vargas consolidou seu poder com a instauração do Estado Novo em 1937. O Estado Novo foi um período de centralização política, marcado pela criação de uma nova Constituição inspirada em modelos autoritários europeus. Vargas fechou o Congresso Nacional, aboliu os partidos políticos e impôs censura à imprensa. Apesar das restrições à liberdade política, Vargas implementou uma série de reformas sociais e econômicas significativas durante o Estado Novo. Uma das suas medidas mais emblemáticas foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1º de maio de 1943. A CLT unificou a legislação trabalhista, garantindo direitos básicos aos trabalhadores, como salário mínimo, férias remuneradas e jornada de trabalho regulamentada. Essas medidas consolidaram a imagem de Vargas como o pai dos pobres, um líder popular que lutava pelos direitos dos trabalhadores. Legado trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, representou um marco na história social e trabalhista do Brasil. Inspirada em legislações trabalhistas europeias e em acordos internacionais da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a CLT unificou e sistematizou a legislação trabalhista, que até então se encontrava dispersa em diversos decretos e leis. A CLT estabeleceu uma série de direitos e garantias aos trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, salário mínimo, proteção à maternidade, estabilidade no emprego após 10 anos de trabalho, entre outros. A criação da CLT foi um passo fundamental para a modernização das relações de trabalho no Brasil, proporcionando maior segurança jurídica tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Além disso,
A CLT contribuiu para a organização da classe trabalhadora e para a conquista de novos direitos ao longo das décadas seguintes. Industrialização e desenvolvimento. Rumo à autossuficiência. A Era Vargas foi marcada por um forte impulso à industrialização e ao desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas via na industrialização um caminho para superar a dependência econômica do país em relação à agricultura e às exportações de matérias-primas. Para alcançar esse objetivo, Vargas implementou uma série de políticas, como a criação de empresas estatais em setores estratégicos, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, e a Petrobras. Essas empresas tinham como objetivo explorar os recursos naturais do país, produzir bens industrializados e gerar empregos. Além da criação de estatais, Vargas incentivou a industrialização por meio de políticas de crédito subsidiado, proteção tarifária e investimentos em infraestrutura, como rodovias e ferrovias. Essas medidas contribuíram para o crescimento da indústria nacional e para a diversificação da economia brasileira. Vargas e a arte. Impulsionando a cultura brasileira. Getúlio Vargas reconhecia a importância da cultura como elemento de identidade nacional e ferramenta para a construção de uma imagem positiva do Brasil no exterior. Durante seu governo, Vargas promoveu uma série de iniciativas para impulsionar as artes e a cultura brasileira. Uma das suas principais ações foi a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, em 1939. O DIP tinha como objetivo centralizar e controlar a informação, mas também era responsável por promover a cultura brasileira. O departamento financiava filmes, peças de teatro, programas de rádio e outras manifestações culturais. Vargas também incentivou a criação de instituições culturais importantes, como o Instituto Nacional do Livro, INL, e o Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE. Essas instituições contribuíram para a difusão da leitura, a formação de cineastas e a produção de obras cinematográficas nacionais. O mito e o homem carisma e personalismo. Getúlio Vargas cultivou uma imagem de líder carismático e paternalista, sendo frequentemente chamado de pai dos pobres por seus admiradores. Seu estilo político era marcado pelo personalismo e pela capacidade de se conectar com as massas. Vargas utilizava o rádio como ferramenta de comunicação direta com o povo, por meio de seus famosos discursos radiofônicos, conhecidos como Hora do Brasil. Nesses discursos, Vargas falava sobre suas realizações, seus planos para o futuro e buscava fortalecer a relação com os trabalhadores. Essa proximidade com o povo, aliada à sua habilidade política e à implementação de políticas sociais importantes, contribuiu para a construção de um mito em torno de sua figura. Vargas se tornou um ícone popular, admirado por muitos como o líder que modernizou o Brasil e lutou pelos menos favorecidos. Anos finais. Crise e tragédia. Após um breve período fora do poder, Vargas retornou à presidência em 1951, eleito democraticamente. No entanto, seu segundo mandato foi marcado por crises políticas e econômicas. A inflação corroía o poder de compra dos trabalhadores e a oposição a Vargas crescia, acusando-o de autoritarismo e corrupção. Em agosto de 1954, o Brasil foi abalado pelo atentado da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, que tinha como alvo o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais opositores de Vargas. As investigações apontaram o envolvimento de pessoas próximas a Vargas no atentado, o que aumentou a pressão por sua renúncia. Em meio à crise política e à pressão por sua saída do poder, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Sua morte chocou o país e gerou comoção nacional.
O legado de Vargas. Um Brasil transformado. A morte de Getúlio Vargas marcou o fim de uma era no Brasil, mas seu legado continuou a influenciar o país nas décadas seguintes. Vargas deixou um país mais industrializado, com leis trabalhistas mais justas e uma maior presença no cenário internacional. Seus governos foram marcados por avanços sociais importantes, como a criação da CLT e a consolidação dos direitos trabalhistas, que até hoje são considerados um marco na história social brasileira. Vargas também impulsionou a industrialização e a criação de empresas estatais em setores estratégicos, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Apesar das controvérsias e dos períodos autoritários que marcaram seus governos, Vargas é lembrado por muitos como o líder que modernizou o Brasil e lutou pelos menos favorecidos. Seu legado continua a ser debatido e interpretado até os dias de hoje, mostrando a importância e a complexidade de sua figura na história brasileira. Conclusão: Vargas na memória brasileira. Getúlio Vargas permanece como uma figura central e controversa na história do Brasil. Seus governos, marcados por avanços sociais, industrialização e nacionalismo, também foram permeados por autoritarismo e repressão política. Seu legado complexo continua a ser debatido e reinterpretado pelas novas gerações, atestando a relevância de sua trajetória para a compreensão do Brasil contemporâneo. A era Vargas deixou uma marca indelével na política, na economia e na sociedade brasileira, moldando o país que conhecemos hoje.